a única solução. Já há algum tempo nós iniciamos um estudo, uma análise do livro do Evangelho segundo João. E há algumas semanas que nós paramos, demos um intervalo, mas hoje, com a graça do Senhor, vamos retomar. E aqui no capítulo 6, nós vamos meditar então do versículo 41 até o final, até o 71, apesar de não termos lido nesse primeiro momento todos esses versículos. Mas na continuação, para que você entenda o que está acontecendo aqui, o Senhor Jesus um pouco antes havia multiplicado pães, e o fato dele ter multiplicado o pão gerou uma expectativa nas pessoas, gerou uma alegria. Para eles houve uma resposta. Aquele homem seria alguém que poderia suprir suas necessidades de certa forma. E o Senhor Jesus, percebendo isso, então começa a ensinar a eles, dizendo: olha, vocês andam muito preocupados com o pão, vocês precisam trabalhar pelo pão que é eterno, vocês precisam trabalhar pela vida eterna. Não que a vida eterna seja ganha com obras, mas que a vida eterna, ela pressupõe uma caminhada, uma vida com o Senhor Jesus. Ela não é apenas um momento, mas uma vida com o Senhor Jesus. E ele começa a ensinar, ele traz a revelação, um dos grandes eu sou, que ele diz no livro de João. João traz vários eu sou de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. E aqui ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para que você entenda, eu sou é a forma como Deus Todo-Poderoso se revelou a Moisés, lá na sarça ardente, lá em Êxodo, capítulo 4. Então Jesus, ele começa a trazer alguns vislumbres da sua missão, da sua divindade. Mas ao dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, e nós lemos isso algumas semanas atrás, na continuação aqui é interessante, porque ao dizer isto, ele traz uma revelação para aquelas pessoas, de que ele não era apenas mais uma opção, ele não era apenas um bom ou um grande pregador, que estava passando por ali, e que fazia algum tipo de milagre, alguma provisão, porque até aí tudo bem, as pessoas gostam de seguir pessoas que de alguma forma influenciam. Aliás, uma clara definição de liderança é influenciar, influência. Então até aí tudo bem, eles acharam interessante aquele homem trazendo novidades, uma forma diferente de ensinar, de pregar, até mesmo multiplicou pães, falava bem, com autoridade. Até aí tudo bem, mas ele era mais um, até então, para eles, mais um grande mestre, mais um grande professor, mais um que eles poderiam ouvir. Assim como foi João Batista, inclusive batizou o Senhor Jesus. Mas quando Jesus, ele declara: olha, eu sou o pão que desceu do céu, olha, eu sou a resposta, e vocês precisam ter comigo um relacionamento, e somente comigo, relacionamento único, íntimo, permanente. Aí as coisas já começam a ficar esquisitas. As pessoas já começam então a ter um pouco de desconfiança, porque enquanto ele é um bom pregador, ok, mas a partir do momento que ele se coloca como resposta para a minha vida, algumas implicações acontecem. É interessante que o versículo 41, o primeiro que nós lemos, diz que eles começaram a criticar a Jesus. Pouco antes eles queriam fazer Jesus rei, porque ele havia multiplicado o pão. Mas agora começaram a criticá-lo. Eles não conseguiram perceber o Espírito de Deus, o poder de Deus agindo através de Jesus. E muitas vezes assim até hoje. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir pessoas que o Senhor envia para nos alertar, nos fortalecer, nos capacitar, muitas vezes nos confrontar, porque olhamos a aparência. Como Paulo escreve, nós somos como vasos de barro, e dentro de nós
o Senhor deposita o seu tesouro. A aparência não é grande coisa. Eles começaram a dizer: mas esse Jesus aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Ok, ele prega muito bem, ele ensina muito bem, ele tem autoridade, mas como assim ele é o pão que desceu do céu? Chegou um momento em que eles precisariam permitir que o Espírito de Deus transformasse a sua compreensão. Jesus diz para eles, versículo 43, Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. 47 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez ele enfatiza. O que significa ser o pão da vida? O pão também pode ser traduzido como alimento. O alimento é o sustento. É o que nos permite viver. Uma das coisas que nos permite viver. Nós temos a água. Não é à toa que Jesus também diz: eu sou a fonte de águas vivas, né? O alimento, o ar que respiramos. 3 coisas sem as quais ninguém pode viver. E aquelas pessoas entenderam o que ele estava dizendo. Ele não estava dizendo: olha, Deus tem um pão para vocês, Deus tem um alimento para vocês, Deus pode sustentá-los. Não, ele estava sendo enfático. Eu sou a resposta. Eu sou o sustento. Eu sou o alimento. Quem vem a mim tem vida eterna. É o Pai que trouxe a mim. E vai ressuscitar no último dia. Ou seja, Jesus está tentando levar aquelas pessoas que até pouco tempo atrás estavam preocupadas porque estavam com fome ali no contexto, e ele multiplicou o pão. Estava tentando levar aquelas pessoas para deixarem de se preocupar ou enfatizar o material e começarem a enfatizar, a buscar o eterno. Ele começa a falar da vida eterna, da ressurreição. E quantos de nós, nesses dias turbulentos, tumultuados que vivemos, se lembra da vida eterna? É interessante, às vezes a gente está em algum contexto e alguém fala assim: semana que vem estaremos aqui novamente, se Deus permitir, se Jesus não arrebatar a igreja. É interessante ouvir isso, porque é uma declaração de fé de que a qualquer momento Deus pode não permitir que eu esteja aqui com vocês, que vocês estejam aqui, ou mesmo que Jesus pode arrebatar a igreja. Mas quantos de nós faz planos e mais planos, e ideias e eventos, e nos esquecemos que existe algo que é eterno, que estamos apenas em um intervalo do momento que nós nascemos até o momento do último suspiro. Isso é um intervalo, nós chamamos isso de tempo, e ele vai acabando para todos nós. Esses dias estávamos fazendo um treinamento, o instrutor ali falou algo interessante, falando da questão fisiológica, né? Respiração, batimento cardíaco e tal, temperatura, que o ser humano, depois dos 22 anos, ele começa a morrer. E é verdade, nosso corpo ele vai no acrescente, e depois de uma idade, essa média, 22 anos, nós começamos a morrer. Daí a necessidade de se alimentar bem, fazer exercício, dormir bem, porque é o normal. Nós estamos nesse intervalo de tempo, do nosso nascimento até o momento que deixaremos esse plano. E nesse intervalo de tempo, que para muitos chega aos 80, para alguns chega a 80 anos, 70, 60, nesse intervalo de tempo nós nos esquecemos do que é eterno, do que virá depois.
Que o Espírito Santo me ajude e te ajude a não esquecer o que é eterno. Amém, amados? Amém? Por isso que ele enfatiza aqui: aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Aí eles começaram a discutir, versículo 52. Aí eles começaram a discutir entre si. E perguntaram: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Nós percebemos aqui claramente esse processo de resistência à verdade. Nós ouvimos a verdade e começamos a resistir a ela. Nós queremos continuar ouvindo, mas ao mesmo tempo nós resistimos, discutimos, ficamos lutando, igual o Jacó lutou com Deus. Quando diz que Jacó lutou com Deus, é nesse sentido. A pessoa sabe o que tem que fazer, ela está entendendo, mas aquela discussão, E Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O que Jesus estava ensinando para eles, ou revelando para eles? Porque isso aqui é muito profundo. Jesus estava explicando para eles e eles entenderam. Tanto entenderam que não aceitaram, muitos não aceitaram. Logicamente que Jesus não estava dizendo que eles deveriam literalmente comer a carne dele ou beber o sangue dele, até porque isso nunca aconteceu. O que ele estava dizendo é que eles precisariam receber Jesus, reconhecer Jesus como o sustento e a resposta de Deus. É interessante, lá no Antigo Testamento, quando existia o sistema de sacrifícios de animais pelos pecados, uma das coisas que os sacerdotes tinham que fazer para se identificar com aqueles sacrifícios era comer a carne assada, um bom churrasco. E era uma ordenança, porque isso trazia uma ministração de identificação. O que Jesus está dizendo para eles é que é necessário uma identificação plena, completa com a vida, porque a carne dele é vida e o sangue é a vida. Deus nos diz isso claramente, que o sangue, ele não pode ser consumido, por exemplo. Por quê? Porque ele é vida. A Bíblia nos ensina isso. Meus irmãos, não basta, não é suficiente que eu tenha Jesus como um grande pregador, um grande mestre, alguém que pode fazer milagres, porque assim aquelas pessoas tinham Jesus em conta, inclusive quiseram fazê-lo rei. Não basta que ele seja o rei, mas é necessário que realmente a vida dele, aqui representada pela carne e pelo sangue, comece a entrar e transformar a minha vida. Conforme João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça em mim e eu diminua. Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses. Durante a ministração aqui do louvor, foi uma bênção inclusive, foi citado Colossenses capítulo 1, versículo 27, 28. Foi dito aqui: Cristo em vós, a presença da glória. Diz o texto aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. Qual o segredo? O segredo é este: Cristo está em vocês. Vocês quem? Os que creem, porque essa carta está sendo escrita para a igreja que estava lá na cidade de Colossos, por isso ela é escrita aos Colossenses.
Então está falando a cristãos. Quem é cristão aqui? Se você crê em Cristo, Ele está em você. Olha o que diz o texto. E o segredo é este. Esse é o plano de Deus, que todo o povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para todos os povos. O segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Ou na outra versão mais clássica, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo em mim me dá a esperança de que tomarei parte na glória de Deus. Então perceba que o Evangelho não se trata apenas de algo externo, de rituais, ou mandamentos, ou ordenanças, ou de um código de ética e conduta. Basicamente, todas as religiões possuem um bom código de conduta e um bom código de ética. Talvez uma ou outra exceção, mas basicamente todas possuem um bom código. Ou seja, tratar bem o próximo, fazer o bem. A liturgia, o ritual, são questões externas, que normalmente não mudam ninguém. Por mais que a pessoa se esforce para cumprir determinada cartilha religiosa, ela fatalmente não vai conseguir cumprir. Mas o Evangelho vem dizendo o quê? Que eu preciso da carne, do sangue, da vida de Cristo em mim. Eu preciso entender que Ele deseja habitar em mim. E a partir do momento que Ele está em mim, isso me leva, no segundo momento, a fazer parte, a viver parte da glória de Deus. Ter a glória de Deus em mim. Isso vai muito além de fatores externos. E logicamente, se Cristo habita em mim, o externo fatalmente mudará. O olhar vai mudar. As palavras vão mudar. A forma de se comportar vai mudar. Se Cristo está em mim, nós declaramos, a frase principal do currículo Hombridade é: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Ou seja, a hombridade ao máximo é ser semelhante a Cristo. Mas isso só é possível se Ele habita em mim, e eu permito que diariamente Ele me transforme, me renove, me purifique. Isso é uma constante. Amém, amados? Estão entendendo? Versículo 28 aqui diz: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e, olha só, unidas. Diga assim comigo: unidas com Cristo. Perceba, amados, que precisamos entender essa verdade. Lá em João capítulo 17, não precisa abrir, nós temos a chamada oração sacerdotal, oração de intercessão, onde Jesus ora por nós. Ali no Getsemane ele está orando por seus discípulos. Ele diz: eu oro não apenas por esse, mas por todos aqueles que virão um dia a crer em mim. Então ele está orando por nós. A Bíblia diz que não há outro mediador, não há outro intercessor entre Deus e os homens. Paulo escreve a Timóteo sobre essa verdade. Não há outro mediador, muito menos mediadora, entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, porque Ele é homem e Ele é Deus. Então Ele pode mediar. E Ele intercede por nós, assim como o Espírito Santo, que é um com Ele, intercede por nós. E ao orar o Pai, lá em João 17, Ele diz: Pai, eu peço para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então há uma necessidade
E é o desejo, é o plano de Deus, é a oração do Senhor, para que eu me torne um com Jesus, para que você se torne um com Jesus. Mas é difícil, isso não é natural, por isso a resistência. Nós temos dificuldade de nos tornar um com o cônjuge. Quem é casado aí? Não é difícil se tornar um com o cônjuge? Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne com o cônjuge. E é difícil. Não difícil no sentido que é algo ruim. É difícil porque é difícil. Exige uma busca, um trabalho. Mas é algo excelente, muito bom, maravilhoso. Quanto mais nos tornamos um, mais o poder de Deus opera. Quanto mais nos tornamos um com Cristo, mais a glória do Senhor opera em nossas vidas. Por isso que ele diz, ele reforça: quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim. Olha só, vive em mim e eu vivo nele. Amém? Ele vive em mim e eu vivo nele. Há uma troca que vai além de uma religião, além de crer que Jesus é Deus, além de acreditar que Ele ressuscitou. É uma vida em unidade com Ele, e essa deve ser a nossa busca diária, em nome de Jesus. Amém? Mas olha que interessante, nós usamos a seguinte analogia muitas vezes, que algumas pessoas, a gente começa a acompanhar a pessoa no discipulado, né? O currículo de homens nos ajuda muito nisso, no discipulado, o curso Casados para Sempre, curso de finanças, educação de filhos, nos ajuda muito no discipulado. E muitas vezes a gente percebe que a pessoa, ela começa uma caminhada com Cristo, mas chega um ponto, que é o ponto que todos nós precisamos decidir. E a analogia que a gente usa é da ponte. A pessoa chega no meio da ponte. E ela não quer concluir a travessia. Então ela faz o quê? Ela volta. O que Jesus está levando esses homens a entenderem, ou está tentando levá-los, é a um lugar mais alto, um relacionamento. Vamos perceber que muitos não entenderam, alguns entenderam. Eu não sei em que ponto você está da caminhada com o Senhor, mas chega um momento, amados, que nós não temos mais escolhas. Nossos planos não são mais nossos, mas do Senhor. Por isso que ele diz, ele escreve através do profeta Isaías, ele diz: os meus planos são mais altos do que os seus planos. Assim como o céu é mais elevado do que a terra, os meus planos são mais elevados. Entrega o teu caminho ao Senhor, a Bíblia diz, confia nele e ele tudo fará. Fala para o teu irmão assim: é necessário uma entrega. É necessário uma entrega, porque senão, amados, a gente não serve para nada. Como outra analogia que Jesus usa, ele usa a analogia do sal, dizendo: vocês são o sal da terra. O sal, ele preserva, ele dá sabor. Mas se ele perde o sabor, ele perde a sua propriedade e não serve para mais nada. Muitos de nós, numa caminhada com Cristo, nós paramos no meio do caminho. Não permitimos que Ele opere em nós e através de nós. As nossas escolhas e decisões ainda continuam prevalecendo. Não se cumpre em nós a oração do Senhor que diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ainda prevalece a vontade humana. E aí nada funciona. Nada funciona porque eu já entendi o propósito, mas eu não consigo me entregar. Nada funciona porque a minha vontade, ela não tem condições de me levar a um lugar de plenitude. Olha o que diz o texto, continuando. Esses versículos nós não lemos.
Na continuação diz, versículo 60: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Fala para o teu irmão, para de reclamar, meu irmão. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Nós somos assim, né? Tá difícil para nós, a gente joga para todo mundo, né? Tá difícil de eu aceitar, eu jogo para todo mundo. Mas ninguém pode aceitar um negócio desse. Ah, isso é impossível. Eles entenderam o que Jesus estava ensinando. Talvez para nós, em 2024, falar do sangue, da carne é estranho, mas eles entenderam o que Jesus estava ensinando. Tanto entenderam que acharam muito difícil essa entrega. E não é fácil, de fato, permitir que o Senhor transforme o nosso caráter, para deixarmos de ser dodói, para deixarmos de sermos críticos, para deixarmos de sermos ácidos, negativos, iracundos, rebeldes, mentirosos. Quantos de nós têm dificuldades conosco mesmo e nos leva a ter dificuldade com aqueles que estão próximos de nós? Nos iramos facilmente, mentimos facilmente, nos ferimos facilmente. Vivemos mudando. Há pessoas que mudam de cidade, achando que a cidade é o problema. Mudamos de denominação, achando que a denominação é o problema. Mudamos de casamento, achando que o casamento é o problema. Mudamos de trabalho, achando que o trabalho é o problema. Mas o problema está aqui, ó. O problema está aqui dentro. E ele vai comigo onde quer que eu esteja. Enquanto eu não permitir que Jesus habite em mim, que Jesus comece a dominar, a liderar, a direcionar, a comandar a minha vida. Eles acharam muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram, versículo 61, não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E é isso que acontece, amados. Chega um ponto que não dá mais para andar. Porque, como eu disse, a gente nem está lá, nem está cá. Nem nos entregamos totalmente, mas nós já sabemos e entendemos algo. Mas fatalmente vai chegar um momento que nós vamos abandonar a caminhada, se nós não permitirmos que Jesus molde o nosso caráter, molde a nossa vida, mude o nosso temperamento, sare nossas feridas na alma. Se nós não permitirmos, fatalmente nós vamos abandonar. Porque a caminhada ela começa a se tornar desgastante, impossível. Porque na minha força eu não consigo. Eu preciso da força do Senhor, da força do Senhor Jesus em mim. E se essa força não está operando em mim, eu não conseguirei. Eu não vou conseguir manter o casamento. Eu não vou conseguir permanecer no emprego. Eu não vou conseguir permanecer andando na religião. Eu abandonarei. O que Jesus está dizendo para nós, Ele perguntou para aquelas pessoas: vocês vão me abandonar por causa disso? Ou seja, porque eu estou dizendo a verdade, porque eu estou orientando vocês, vocês vão me abandonar? Abra comigo em Hebreus capítulo 10. Tem um texto, nós lemos muitas vezes ele.
Hebreus capítulo 10, versículo de número 35. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Fala para o teu irmão, não perca a coragem, meu irmão. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Leia bem forte o versículo 39. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Vamos ler mais uma vez bem forte. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Mas como eu tenho essa condição de não voltar atrás? Em mim não há essa força. Em você não há essa força. Quantos de nós erramos, nos arrependemos e falamos, não vou mais cometer o erro, e nos esforçamos e procuramos de alguma forma, e dali a pouco nós estamos cometendo o mesmo erro, estamos tendo a mesma reação. Por quê? Porque Cristo não está habitando nesta área da minha vida. Não é Ele quem está agindo, sou eu que continuo agindo. É necessário que Ele haja em mim. Entenda bem. É necessário que Ele atue em mim. Enquanto eu estiver agindo, o círculo vicioso continua. Quem está entendendo? Amém? Vamos voltar lá para João, capítulo 6. Versículo 62, vamos ler o 61 de novo, diz assim: não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Ou seja, o que aconteceria se Jesus não estivesse mais entre eles, voltasse para o céu? Que é outra questão que Jesus começa a ensinar aqui agora. Ele diz no 63, o Espírito de Deus quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo, vocês não conseguem, vocês querem me abandonar por isso? O que aconteceria então se agora eu subisse para o céu e deixasse vocês? Que de fato foi o que aconteceu alguns anos depois, algum tempo depois. Ele foi e enviou o seu Espírito. Porque nós temos a tendência, assim como aqueles homens, de acreditar na força da carne, na força humana. Eles viram em Jesus um grande líder. Eles viram alguém que eles poderiam colocar como rei. Mas Jesus não veio para ser rei. Ele veio para dar a sua vida. Ele estava ensinando o seguinte: quem gera a vida é o Espírito de Deus. O ser humano não pode fazer isso. Ou conforme outra versão diz, a carne não pode fazer isso. Então, ainda que eu suba aos céus e não esteja mais entre vocês, como estou agora, não tem problema. Porque quem gera a vida é o Espírito de Deus. Por isso que Ele enviou o seu Espírito para habitar e viver entre nós.
o Espírito Santo de Deus. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado da parte do Pai para habitar em nós. E ele nos ensina tudo acerca do Filho, a Bíblia diz. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso eu preciso permitir que o Espírito Santo direcione a minha vida, que o Espírito Santo de Deus conduza a minha vida, através da oração. Diga comigo, oração. Através da palavra de Deus. Não queira com a força humana andar com Deus. Muitos querem andar com o Senhor com a sua força. Ah, mas eu vou no culto. Ah, mas eu devolvo o dízimo. Ah, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu ajudo. Essa é a nossa força humana. Essas são coisas que acontecerão naturalmente se o Espírito Santo estiver agindo na minha vida. Naturalmente eu estarei entre os irmãos. Naturalmente eu contribuirei. Naturalmente eu vou ajudar, porque Cristo estará habitando em mim. Mas a religiosidade, ela traz essa mentira. Olha, se você fizer tal coisa, você vai ficar bem. Então você vai no culto domingo. Tem reunião na terça, você vai também. Tem tal curso, você faz também. Você devolve o dízimo. Você não faz isso, não faz aquilo, que você vai bem. E durante um tempo a pessoa vai seguindo aquela cartilha com a força dela. Mas o Espírito de Deus é quem gera a vida. O ser humano não pode gerar vida, essa vida eterna. E nós invertemos, colocamos, como se diz, tem um ditado, né? Coloca a carroça na frente dos bois. Em vez do Espírito Santo de Deus gerar essa mudança em nós, em vez de nós nos arrependermos do pecado e clamar ao Espírito Santo para Ele transformar a nossa vida e nos entregarmos totalmente a Ele, e aí naturalmente as coisas vão acontecer. Nós queremos fazer as coisas sem entregar a nossa vida ao Senhor Jesus de fato, sem permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida, achando que de alguma forma, com o nosso esforço nós vamos conseguir. Isso gera frustração, e muitas pessoas hoje estão fora do caminho, estão frustradas, porque por muito tempo usaram a sua força e não viram o resultado. Estão enganadas, feridas, achando que Deus não ouviu, e Deus não atende as orações. Meu irmão, quem gera a vida é o Espírito de Deus, amém? 65. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Lê comigo bem forte o 66. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Que triste. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: não abandone. Se está difícil, meu irmão, pode ser que você esteja lutando com as armas erradas. Deixa Deus mudar o seu interior. Deixa Deus mudar a área da tua vida. Deixa Ele dominar, controlar. Deixe Ele ser o bom pastor que conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Agora é interessante, no versículo 67. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? É interessante que Jesus ele não saiu correndo atrás daquelas pessoas. Não, por favor, volte aqui, não, eu me expressei mal, vocês não entenderam muito bem, não, de forma alguma.
E esse é o problema de muitos de nós. Às vezes nós achamos que Deus vai ficar correndo atrás de nós. Muitas vezes pessoas de forma errada correm atrás de nós. A gente cria, né, um sistema, às vezes pela família, pelo contexto. Aí faz aquela birrinha, dá uma emburradinha, né? Aí as pessoas veem, não é bem assim, ó. E nós achamos que Deus vai fazer isso de alguma forma. Vai chegar em nós falando, olha, não é bem assim, ó. Não vai embora não. Jesus não foi atrás daquelas pessoas, não porque Ele não amasse, não porque Ele não se importasse, Ele morreu por elas, morreu por todos nós. Mas Eles já tinham entendido o Evangelho, só que eles não queriam. Talvez algum deles se converteu depois, não sabemos. Mas o que Jesus tinha que fazer por eles já estava feito. Ele olha para os 12. E vocês? Também não vão embora não? Jesus sabia que eles tinham entendido também. Mas Jesus também sabia que eles creram da forma correta. Com exceção de Judas, né? Que ficou ali no meio. Mas é interessante essa pergunta de Jesus. E você? Também quer ir embora? Pergunta para quem está perto de você assim. E você também quer abandonar o Senhor? Jesus espera uma resposta de nós. Você vai perceber que muitas vezes Jesus nos evangelhos, Ele pergunta. Porque Ele sabe que a resposta já está em nós. Nós já entendemos, mas nós precisamos verbalizar. Ele está esperando uma resposta. Que em nome de Jesus, a minha resposta, a sua sempre seja igual foi a de Pedro. 68, Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo, que Deus enviou. Voltando para o tema dessa mensagem, o tema é a única solução. Pedro e os demais entenderam: Senhor, a palavra é dura, ela é difícil, mas são as palavras de vida eterna. Não tem outra opção. Só tem esse caminho. Só o Senhor tem a resposta. E sabe, amados, que a alternativa, muitas vezes, ela é maléfica. A alternativa, ela nos domina muitas vezes. Quando a gente entra num casamento com a alternativa do divórcio, é muito mais fácil o divórcio acontecer, porque é uma alternativa. Quando eu entro num casamento onde não há alternativa, a não ser viver o que o Evangelho diz que eu preciso viver no casamento. Agora, quando há uma alternativa, nós vamos para ela. Há um grande estrategista militar uma vez disse algo interessante, ensinando os seus, dizendo: olha, quando você está numa grande batalha e você está ali numa situação de vantagem, sempre permita uma válvula de escape, sempre dê uma alternativa para o exército inimigo fugir, porque eles vão fugir. Quando você não dá alternativa para eles fugirem, o que eles vão fazer? Vão lutar até a morte. E muitas vezes nessa luta somos surpreendidos e somos derrotados. Satanás sempre vai dar uma alternativa mais fácil, porque na hora da luta, da dor, da dificuldade, nós vamos correr para essa alternativa mais fácil. Agora, quando nós não temos alternativa, nós lutamos e lutamos.
até a morte, se for preciso. Porque um homem de verdade sabe que existem coisas que são mais importantes do que a própria vida. Um cristão de verdade, ele sabe que existem coisas que são mais importantes do que a própria vida. E a história do cristianismo mostra isso. Homens e mulheres entregaram a vida ao invés de voltar atrás, ao invés de desistir, ao invés de negar o Senhor Jesus. O problema é que nós temos muitas alternativas, e debaixo da pressão nós corremos para elas. Pedro entendeu: Senhor, não tem outra alternativa. Tu tens a palavra, Tu és a solução e a única. Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? A quem nós vamos seguir? Não tem. Está entendendo? Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos hoje, conforme dizem alguns estudiosos contemporâneos, uma sociedade líquida. Já ouviu essa expressão, sociedade líquida? O que é uma sociedade líquida? É o contraste da sociedade sólida. Na sociedade sólida, os valores são sólidos, os princípios são sólidos. O que é família? Família é família. O que é mentira? Mentira é mentira, verdade é verdade. Isso é sólido. Mas nós vivemos um tempo que alguns chamam como sociedade líquida, ou seja, é líquido, né? Se molda. O que é verdade? Depende. A minha verdade ou a sua verdade? O que é mentira? Depende. Porque o líquido é assim, não é? Você coloca um líquido aqui, ele fica nesse formato, sim ou não? Se eu pegar um vidro afunilado, você coloca o líquido, ele se molda a forma do vidro, sim ou não? Isso é líquido. E muitos estão nesse engano. O que é família? Depende. O que é verdade? Depende. O que é mentira? Depende. Você é homem? Depende. Você é mulher? Depende. E Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E você pode pensar: mas esse discurso é duro hoje, da mesma forma que é duro naquela época. Mas você pode ter certeza que o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai te capacitar, vai te fortalecer. Porque Deus, Ele muda a nossa essência. Nós temos exemplos na Bíblia. Talvez um exemplo interessante é o próprio João. Muitos entendem que quem escreveu esse evangelho foi João, irmão de Tiago, um dos discípulos de Jesus. E João era conhecido, juntamente com seu irmão Tiago, como Boanerges, filhos do trovão. Você já imaginou essa dupla? Você acha que eles tinham o apelido de filhos do trovão, os dois irmãos? Filhos do trovão, por quê? Não devia ser fácil os caras, né? E tanto é verdade que há um momento na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus está passando por uma vila de samaritanos. E os samaritanos, por eles serem judeus, falaram: vocês não vão passar por aqui. E Tiago e João, olha a cabeça dos meninos, os filhos do trovão. Eu falo meninos porque muitos têm, às vezes, por conta daqueles retratos da idade do renascentismo e tal, que os apóstolos eram senhores de idade, né? Todo retrato de apóstolo com Jesus são uns homens barbados, uns calvos, sim ou não? Isso é uma mentira. Jesus, ele morreu, ele entregou a vida dele com 33 anos. Ele era o mais velho. Para ser chamado a ser discípulo naquele contexto, tinha que ser jovem. Tanto é verdade que quando há uma passagem que Pedro chega para Jesus dizendo: olha, Jesus, estão cobrando um imposto. E aí, a gente paga ou não paga? Paga. Estão cobrando no meio o seu, por quê? Era um imposto que era cobrado por cada cidadão.
maior de idade. E só Jesus e Pedro pagaram. Porque naquele contexto, quem que chamava? Imagina, a pessoa está estabelecida ali, tem filho, tem mulher, me segue. Aí o cara vai deixar a mulher, vai deixar os filhos para trás? Eram jovens que andavam com Jesus. Até que muitos anos depois ainda viveram. Então aquela ideia que você tem de pessoas de idade andando com Jesus como apóstolos, não é verdade. Não é a realidade da época. Mas enfim, aí Jesus estava ali, os samaritanos não aceitaram Jesus entrar na vila. Tiago e João, filhos do trovão. Pensa os irmãos, devia dar um trabalho na igreja, né? Essa gurizada, imagina. Imagina. Jesus faz uma oração aí para cair fogo do céu e matar todo mundo. Olha a cabeça. Eu não estou aceitando Jesus, tem que cair fogo do céu e matar, né? Olha que espiritual. Mas quantos de nós não pensa isso? Né? Não é verdade? Ora para cair fogo do céu para matar esse meu vizinho. Quantos de nós? A gente não fala desse jeito, mas, né? Você está entendendo? Ainda põe aquela música ainda, né? Aquele que, como é que é? Diz aquela música? Aquele que não me ajudou, né? Vai ver a minha vitória, alguma coisa assim. Aí Jesus olha para ele e fala: que espírito é esse que habita em vocês? Será que esse é o meu espírito que está atuando em vocês? Será que é para isso que eu vim? Mas esse mesmo João, não perca o raciocínio, eu estou falando que Jesus muda o interior, muda a pessoa. Esse mesmo João, filho do trovão, outrora filho do trovão, que teve fé para cair fogo do céu para matar os outros. Fé para curar não teve não, né? Mas para cair fogo do céu e matar teve. Foi um homem que escreve o Evangelho. Foi um homem que escreve as epístolas do amor. Lê depois 1 João. Ele diz: meus filhinhos, o perfeito amor não há medo. Deus mudou aquele homem, filho do trovão, agora era um homem que escreveu a epístola do amor. Porque Deus muda o nosso interior. Permita Deus mudar o seu interior completamente. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu te convido a se colocar em pé para orarmos, se você deseja.